Meu nome é Bond, James Bond. Essa com certeza é uma das frases mais famosas do cinema, mas parece que nós não temos todos os James Bond satisfeitos com o trabalho que fizeram. E é fácil a gente fazer vídeos e coisas assim, discussões entre os fãs ou quem acompanhou a franquia, entre quem foi o melhor James Bond, qual foi o melhor filme, qual a melhor cena de perseguição, a melhor luta da franquia e tal. Só que dessa vez nós temos um ator que se diz horrível no papel de James Bond. Será que vocês vão concordar? Bom, eu sou o Mr. K, sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club e é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é um inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e realmente nos ajuda de grande maneira. Assim também como você colaborar com os canais de nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo. O YouTube não tende a ajudar tanto pequenos criadores de conteúdo, então eu não tenho ajuda externa, não tenho patrocínio, então realmente dependo da ajuda de vocês. E vocês não sabem como faz a diferença: um bom comentário, um like, se inscrever, e se quiser e puder, deixa um valeu, ativa o sininho. Tudo que chegar é de grande valia aqui pro canal. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. A franquia James Bond, ao meu ver, a franquia de James Bond 007, no momento vai enfrentar um hiato de um bom tempo aí, já que Barbara Broccoli e a família Broccoli, né, que tem os direitos de produzir o próximo filme, a família já disse que está em busca de um novo Bond, mas as coisas não vão ser tão rápidas e talvez demore um bom tempo para nós vermos algo novo sobre James Bond, quem será esse ator e tal. O problema é que eu queria realmente ver uma continuação do último filme, mesmo sabendo que não vai ter o Daniel Craig, mas eu queria um filme que continuasse com aquela M, aquele M, Moneypenny, o elenco de apoio de James Bond, né, continuasse sendo o mesmo e não ter essa história de toda vez que for mudar o ator de James Bond ter que fazer um reboot de todo o elenco, tal. Acho que não combina com a franquia. Nós tivemos vários atores interpretando diferentes personagens, e às vezes os mesmos personagens, né? Teve muitos atores fazendo o M, muitos atores fazendo o Q. Então, enfim. Mas enquanto não chega nada novo, de um novo filme de James Bond, um dos mais conhecidos James Bond, o Pierce Brosnan, falou sobre ser o James Bond em uma entrevista recente. E nem eu esperava que ele achava tão ruim o que ele fez. E, bom, pra mim, e eu acho que pra muita gente que acompanhou o James Bond, eu não comecei acompanhando com Pierce Brosnan, tá? Mas eu sei de muita gente que só conheceu o James Bond, veio ver a franquia da era de Pierce Brosnan pra cá. Alguns até pelo jogo 007 GoldenEye do 64, que é o terceiro jogo mais vendido daquela plataforma. E é o jogo mais famoso até hoje da franquia 007. Foi um jogo que acabou firmando mais Pierce Brosnan na mente das pessoas como um James Bond. Bom, vamos ao que ele falou. Em uma entrevista ao Telegraph, ele disse que não ficou satisfeito com a sua própria interpretação de James Bond, comparando-se com o espião descrito de Ian Fleming, que é o criador de James Bond. Para quem não conhece, James Bond foi criado como um personagem de livros. E foi bem pesaroso para mim o que ele falou, e palavras dele: senti que estava preso em um túnel do tempo entre Roger Moore e Sean Connery. Foi muito difícil entender o significado disso para mim. A violência nunca foi real, a força bruta do homem nunca foi palpável. Foi bastante inofensivo e a caracterização não acompanhava a realidade, era superficial. Mas então isso pode ter a ver com as minhas próprias inseguranças em interpretá-lo também. Então, com isso e ele ainda finalizou que não desejo me ver como James Bond, porque nunca é bom o suficiente. É uma sensação horrível. Ele falou rindo, mas ele não se gosta de ver como James Bond. Pelo que ele fala, eu não lembro de outro ator ter falado assim, dessa maneira, né? Ele realmente acha que ficou bem abaixo do esperado,
ele se acha horrível como James Bond. Eu não o vejo assim. Eu continuo dizendo que para mim o melhor filme da franquia é O Espião que Me Amava, lá de Roger Moore. Mas o melhor ator a fazer o personagem, interpretar o personagem para mim da melhor maneira, foi o Pierce Brosnan, que interpretou o melhor. Todos os atores de James Bond têm qualidades específicas que deram ao próprio personagem, mas Pierce Brosnan para mim sempre foi o melhor. Parece que ele combina mais de smoking, ele tem um jeito melhor para se comunicar com os inimigos. Eu sempre achei que ele era a cara de James Bond. Para mim ele é o modelo, seria o modelo para se ter qualquer outro James Bond. E ele não vê a carreira dele dessa maneira. Ele realmente acha que os filmes deles não foram tão bons. E vale lembrar que 007 contra GoldenEye, que é o primeiro filme que ele fez dos 4, que infelizmente só foi 4 filmes, ele podia ter feito muito mais, mas fazer o quê? E GoldenEye é um dos filmes mais famosos de toda a franquia James Bond até hoje. Isso se deve também ao jogo, que foi um fenômeno de vendas, mas não podemos colocar só para o jogo, já que o jogo veio 2 anos depois da estreia desse filme. O filme é um sucesso por si só. O último filme anterior a esse era de 89, com Timothy Dalton, que também fez um Bond muito bom, bem mais parecido com o livro de Ian Fleming, e não sei se teve tantos fãs quanto merecia. E também foi ruim a despedida de Timothy Dalton, que foi bem abrupta, assim como a de Pierce Brosnan. Então Timothy só fez 2 e Pierce Brosnan só fez 4. Então de 89 até 95 tivemos um grande período aí que não é tão costumeiro de não ter nada de James Bond. Talvez isso fez as pessoas voltarem aos cinemas para ver o novo James Bond, e o filme é bom. É um dos preferidos da maioria dos fãs. Meu pai acha esse o melhor de todos. A música é uma das melhores, né? GoldenEye, cantada por Tina Turner. Mas eu sinceramente não acho que a atuação dele foi desprezível, tanto como ele acha. Eu creio que a maneira como ele foi demitido, uma vez ele disse que foi demitido, não teve nem ninguém para dizer cara a cara, foi por telefonema, foi por um telegram, um fax, se eu não me engano, foi um telefone, foi um fax, do jeito que ele foi demitido, porque a família Broccoli tinha conseguido os direitos de Cassino Royale, que é o livro que conta a primeira missão de James Bond como 007, e descartaram o ator que poderia ter feito muito mais como James Bond. Eles poderiam ter usado o Cassino Royale depois de Pierce Brosnan fazer mais uns 2 filmes, enfim. Eu acho que isso também impactou um pouco o Pierce Brosnan, e ele dizer que ficou no limbo entre Sean Connery e Roger Moore foram os 2 atores que mais fizeram filmes de James Bond. Cada um fez 7 filmes de James Bond, e até hoje são os mais comparados entre os fãs da franquia, né? Porque, como eu disse, tem muita gente que só conhece de Pierce Brosnan e Daniel Craig, mas para quem conhece desde o começo, a maioria realmente fica entre o Sean Connery e o Roger Moore. E eu arrisco dizer que o Daniel Craig talvez fique no 3º lugar entre a maioria dos fãs. E eu gosto do Sean, do Roger Moore, mas eles têm bem diferenças. O Roger Moore é o James Bond mais simpático de todos, é o mais sorridente, e o Sean Connery era algum dos mais brutos, mais abruptos nas suas histórias, nos seus envolvimentos. E realmente o mais bruto em violência e tal, uma violência bem mais real e mais sangrenta, seria o Daniel Craig, que isso acabou atraindo novos fãs. Mas eu não acho de jeito nenhum o James Bond de Pierce Brosnan horrível, e para mim é o melhor. Eu não acho, como ele falou aqui, que a violência não foi real. Nós temos boas cenas de ação nos filmes dele, a força bruta foi bom, eu gostei de tudo, né? Eu ainda continuo preferindo Amanhã Nunca Morre e O Mundo Não É o Bastante do que GoldenEye, e a minha opinião não é a maioria, porque a da maioria realmente prefere GoldenEye. Mas eu gosto muito dos filmes de Pierce Brosnan, e eu queria ter visto mais dele como James Bond, e parece que nem ele gostou. Comenta o que é que vocês acham. Vocês acham que ele está sendo justo consigo mesmo? Ele foi um bom James Bond? Não foi? Qual é o melhor James Bond para vocês? E qual é o melhor filme que vocês já viram de James Bond? E o que nós é que podemos esperar do novo filme da franquia, que até agora não tem nem data, nem previsão, mas enfim, um dia chegará aos cinemas, já que apareceu James Bond Will Return. Então James Bond vai retornar no novo filme, a gente não sabe quando.
comenta aí. E bom, vou ficando por aqui. Valeu!